Outro destaque que estampa a capa de muitos portais de notícias: Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal do governo Lula, admitiu que houve uma falha generalizada na proteção dos prédios dos três poderes durante os atos do dia 8 de janeiro. Segundo ele, todos os órgãos de segurança sabiam dos riscos naquela data. Rodrigues afirmou que esteve em reunião com Flávio Dino, ministro da Justiça, no dia anterior às invasões. Ele alegou que o governo adotou todas as medidas que estavam ao alcance deles. Questionado se ele reconhece que houve falhas no sistema de segurança, o diretor-geral da Polícia Federal assumiu que faltou melhor planejamento. Essas declarações foram dadas em entrevista ao jornal O Globo. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Zé, então o diretor-geral da Polícia Federal falou em falha generalizada nessa entrevista que ele concedeu ao jornal O Globo. O que lhe parece? Dizendo isso, ele não coloca todos os órgãos na mesma prateleira, como se todos tivessem a mesma responsabilidade? E não, né? Alguns órgãos são mais responsáveis do que outros. Por exemplo, quando falamos do Planalto, o GSI tem uma importância fundamental, né? O diretor-geral da Polícia Federal, da gestão Lula, assume o que todo mundo sabe aqui. Houve o que falam aqui, o chamado apagão geral. Ele disse aí, por minha culpa, minha máxima culpa. A Polícia Federal tem um sistema de informação importantíssimo. Antes do ex-presidente Jair Bolsonaro, os sistemas de informação do governo eram pulverizados. O Exército tinha o seu e continua tendo, a Aeronáutica tinha um sistema muito bom também e continua tendo, a Marinha tinha e tem o seu, depois tem o da Polícia Federal, que é muito importante, muito bom sistema de informação, né? E ao Ministério da Justiça. E na Presidência da República tinha o sistema de informação do Gabinete de Segurança Institucional. Quando se fala em sistema de informação, há muito preconceito, né? É o sistema de coleta de informações para dar ao presidente da República dados para tomar decisões. Essas decisões são desde a contratação de assessores, de ministros, afinal ele está trazendo para perto dele, né, pessoas que têm que ser ali minimamente investigadas. E esse profissional da inteligência, ele não é como nos filmes aquele agente secreto só, não, de infiltrado, não, tem isso também. Mas coleta informações nos jornais, coleta informações nos veículos de comunicação. E os veículos tinham dados. A Polícia Rodoviária Federal, que também tem a sua inteligência, né, tinha dados concretos de que havia um processo de vinda de muitos ônibus para Brasília e alguns foram retidos na entrada do Distrito Federal ou longe aqui do Distrito Federal. Antes, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve uma unificação no sentido de que todos os sistemas se comunicavam, falavam entre si e trocavam informações. E aí é que vem um assunto que eu venho falando aqui há muito tempo. Dia 8 de janeiro não era governo Jair Bolsonaro. Ele não pode ser acusado de omissão, como estão tentando fazer na CPI, como estão tentando fazer por aí. Bolsonaro não foi omisso porque ele não era presidente da República. Dia 8 de janeiro já era Lula, com todos os seus ministros, diretor da Polícia Federal, diretor da Polícia Rodoviária Federal, todos indicados e nomeados. Isso depois de um longo processo de transição que funcionou. Esta é a realidade. Ele vem falar o óbvio, né? Houve um apagão, houve uma incompetência. Sobra a discussão e a grande interrogação. Esta omissão no governo Lula, esta dificuldade, esse apagão, isso foi intencional ou por incompetência? Os dois são graves. Ao servidor público não dá o direito de ser omisso. Eles ganham bem, têm estabilidade no emprego, têm aposentadoria especial, exatamente para agir. Militares, civis envolvidos na segurança da Presidência da República falharam feio. Ou foi omissão ou incompetência do governo. Eu tenho uma ideia, mas essa é uma ideia minha. Todas as manifestações do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, da direita, foram pacíficas. A Esplanada teve manifestações gigantescas
Não quebraram nenhum vidro. Quebraram nenhum vidro. Houve várias manifestações, saudações. No dia 7 de setembro, a esplanada inteira, isso aqui encheu, não teve um vidro quebrado. Aí acostumaram. Mas a segurança não pode ser assim. Ela tem que ser segura em todos os sentidos. Para controlar uma massa assim. Ou aconteceu isso, ou foi má fé. Disseram, deixa quebrar. Quer dizer, então, que a fragilidade do governo Lula e a sua segurança permitiria que um grupo entrasse no Palácio do Planalto e fosse até o 3º andar, com uma participação ali de pessoas distribuindo água, o general achando tudo muito normal, conversando com os manifestantes, dentro do Palácio do Planalto. Quem sabe o que é o Palácio do Planalto? Eu sou credenciado no Palácio do Planalto há muito tempo, desde o governo Sarney. Até hoje, e em todos os governos, para eu, com o crachá, entrar no Palácio do Planalto, é uma dificuldade. Raio-X, deixar o objeto ali na malinha, né? Depois pegar o crachá, passar no monitor, abrir, tá uma segurança muito grande. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Ali está a segurança. E ali revelou uma incompetência muito grande. Entraram no Palácio do Planalto, entraram no Supremo, no plenário do Supremo e no Congresso Nacional. Esse apagão geral tem que ser explicado. Tem que ser explicado. Quem eram essas pessoas? Por que eles não se portaram como nas outras manifestações? Essa é a realidade. Portanto, o Andrei Rodrigues fala uma realidade. Houve um apagão, né, que o apagão é o nome que eu uso, né? Ele fala falha e tem que saber, e é preciso investigar a fundo, se este apagão geral foi intencional, foi doloso com algum objetivo ou foi incompetência pura. E incompetência em serviço público tem que ser punido. Essas pessoas tinham que, no mínimo, pedir demissão imediatamente. José Maria Trindade de Brasília tocou em pontos importantes, inclusive eu quero perguntar para o Tiago Pavinato, porque nessa entrevista que o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, ele foi questionado sobre os alertas para a necessidade de reforço na segurança do Palácio do Planalto, e ele disse que teve, vou abrir aspas, a felicidade de documentar isso na véspera do episódio, em um relatório que foi enviado ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Eu e o ministro Flávio Dino adotamos todas as medidas que estavam ao nosso alcance. Mas deu no que deu, né? Bom, é uma entrevista que ele concedeu a um jornal. Logo, alguém está mentindo. Ou ele está mentindo, este policial federal, ou o ministro da Justiça está mentindo. Não casam as duas afirmações. Um dos dois mente. O Gonçalves Dias deve estar mentindo, de acordo com essa informação. E o mais engraçado de tudo isso é que os profissionais da ABIN, né, Agência Brasileira de Inteligência, aliás, é muito engraçado que o profissional da ABIN, quando entra, ele aparece no portal da transparência. Só falta o nosso pessoal, né? Os nossos agentes secretos usando camiseta. Olá, sou a ABIN, em que posso ajudar? E um crachazinho do Bozó, não é? Para falar, eu sou da ABIN. A ABIN, ela foi, através de prepostos, prestar esclarecimentos na CPMI do Rio de Janeiro. E eu, lendo a Folha de São Paulo hoje de manhã, achei muito engraçado, porque ao invés da ABIN responder o que continha no relatório de inteligência que foi enviado e para quem esse relatório foi enviado, desde quando foi enviado e por que nada foi feito. Ao invés da ABIN responder, o trabalho está sendo feito desde tal data, começou a ser fornecido a partir de tal data, de forma que na véspera já se podiam tomar medidas mais eficazes de maneira a evitar os danos que foram vistos no 8 de janeiro. Não. O que a matéria da Folha trouxe pra gente foi algo esdrúxulo, ridículo. Seria cômico se não fosse trágico. Qual foi a matéria? A matéria é: a ABIN revela que influenciadores
foram responsáveis e lucraram com os atos do 8 de janeiro. Aí a ABIN, ela passa a falar de um ex-BBB, que eu não lembro o nome, um ex-Big Brother Brasil, e um vereador de um município de onde Judas esqueceu a outra bota depois de perder a primeira. Bom, ela falou que eles filmavam em tempo real, ela disse que esses influenciadores, eles canalizavam queixas e ressentimentos políticos de maneira que incentivaram os resultados danosos em Brasília no dia 8 de janeiro. Ora, senhores, que coisa ridícula. É proibido queixar-se? É proibido canalizar queixa e ressentimento? Porque o brasileiro tem motivo de sobra para se queixar. O brasileiro tem motivo de sobra para ser ressentido. Porque isto aqui é um país violento. Isso aqui é um país onde um pedófilo, e eu vou falar do caso do ator ex-global José Dumont, que além de responder um processo por estupro de vulnerável, ou seja, por estuprar uma criança, ele foi condenado por armazenamento de pornografia infantil. Ele lá foi pego, né, foi preso em flagrante com milhares de arquivos de pornografia infantil. Ele ainda teve a ousadia de dizer: não, é para um laboratório, eu vou fazer um personagem pedófilo. Como se um laboratório pudesse ser deixa para cometer um crime. Ah, eu vou fazer um traficante na novela, eu vou começar a vender pó. Ah, eu vou fazer um estuprador, eu vou sair ali dar uma estupradinha para ver como é que um estuprador faz. Uma desculpa esfarrapada dessa, e sabe qual foi a condenação desse ator, o José Dumont, Caniato? 1 ano em regime aberto. Por quê? Porque ele é idoso e tem bom comportamento. Eu fico me perguntando, que bom comportamento é? Ele gosta das criancinhas? Enquanto nós estamos vendo no Brasil um pedófilo que responde por um crime de estupro de vulnerável, condenado por armazenar pornografia infantil, praticamente em liberdade, 1 ano em regime aberto, aí, andando, solto. E este é o valor da condenação. Quero dizer, esse é o desvalor. Isso é o quanto a justiça brasileira mostra a preocupação com relação às nossas crianças. Um alegado estuprador de menor, de criança, um criminoso que armazena pornografia de criança, pega 1 ano de prisão em regime aberto, porque é um bom velhinho, traz as criancinhas, senta no colo do vovô, e por bom comportamento, façam-me o favor. Enquanto que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, está discutindo se um ex-BBB e um vereador de sei lá onde canalizaram queixas e ressentimentos de um povo que tem motivo para se queixar e se ressentir. Aliás, isso é muito grave, porque a base do Estado de Direito, senhores, é o direito. E o direito, ele só é possível existir, portanto, a democracia só pode existir quando se reconhece aos cidadãos um troço que se chama capacidade jurídica. O que é isso? A partir do momento que você é adulto, você é capaz. Você tem autonomia da vontade. E é a capacidade jurídica que deixa você celebrar contrato, fazer uma compra e venda, uma locação, sair para trabalhar, responder pelos seus crimes. É a capacidade jurídica que deixa você ser eleitor e também sair candidato. A capacidade jurídica que pressupõe a autonomia da vontade. As pessoas pensam por si próprias, elas não são incapazes. Ela é a base do Estado democrático de direito. E a partir do momento que a gente vem com esse tipo de conversa, as pessoas foram canalizadas no seu ódio, no seu ressentimento, na sua queixa, você está dizendo que o povo brasileiro é um bando de incapaz que não tem autonomia da vontade. Não tem autonomia da vontade.
É um bando de gente que precisa ser tutelada por um Estado babá ou por um partido como um partido comunista na China que sabe o melhor para as pessoas. Acabou a liberdade, vocês são incapazes. São capazes na hora de pagar imposto, mas na hora de decidir, a mamãe Estado, o papai Estado, o Estado babá é que sabe o que é melhor para você, porque você é bobo. O Estado está nos chamando de tontos, de pessoas incapazes. Cada um responde porque cada ser adulto nesse país tem autonomia da vontade. E quando um diretor da PF, repito, ou ele está mentindo ou o Flávio Dino está mentindo, não sei quem está com a verdade. Quando ele vem, assume que a ABIN, que foi para a CPMI falar de coisa irrelevante, tinha mais a dizer, ora, tem gato nessa tuba? Não, tem uma jaguatirica idosa dentro dessa tuba.